Olá, sejam bem-vindos. Esse é o canal Índio Estradeiro. Dicas e informações para quem é apaixonado por duas rodas. Acessem o nosso canal no YouTube. Aqui você vai assistir conteúdos sobre estrada, motoclubes, tudo da cena biker. Canal Índio Estradeiro. Paixão por estrada. Meu querido presidente gordo do KCLA, Kansas Clube Leões do Asfalto, o primeiro clube de moto de João Pessoa da Paraíba. Para mim é um prazer te apresentar no teu nome de batismo, Humberto Castro, mas que ninguém conhece. Conhece sim, pelo presidente gordo. Um grande motociclista que faz uma grande diferença nessa região, em João Pessoa e na Paraíba, como primeiro motoclube, como um grande clube de suporte e apoio. Meu querido gordo, eu gostaria que tu te apresentasse. Eu já dei um início aí, mas eu queria que tu te apresentasse, dissesse teu nome, a tua idade e como tu começou no mundo das duas rodas. Salve galera, eu sou o Gordo, presidente do KCLA, Kansas Clube Leões do Asfalto. Eu tenho 35 anos, hoje eu possuo uma Teneré e assim, a gente tá aqui há 15 anos, nosso motoclube, trabalhando, fazendo um motoclubismo sempre levado a sério e estamos aqui em João Pessoa, né, na nossa sede, fazendo esse bate-papo com o grande irmão índio, cara que tem o nosso prestígio e nosso respeito. Gordo, me diz uma coisa, meu irmão. Tu começou o motociclismo aqui no norte, no nordeste, não existia motoclubismo, não existia motociclismo organizado na nossa filosofia. Teu clube tem 15 anos, foi o primeiro clube aqui da Paraíba, originário aqui da Paraíba. Mas eu quero saber como é que tu começou, como é que tu conheceu a moto, como é que foi? Teu pai já era motociclista, tua família já era motociclista, tu te tornou motociclista, como é que foi a história? A paixão pela moto veio do meu pai, né? Meu pai sempre andou de motocross, sempre gostou de viajar de moto. Então desde cedo eu e meu irmão, a gente sempre andou com ele, sempre esteve na garupa dele e com 15 anos a gente já tava pilotando as motos dele, né? Então daí eu tomei a paixão, né, de possuir uma moto, era meu sonho, e poder viajar de moto, que era o meu propósito principal e o propósito de quando a gente fundou, né, o KCLA. A nossa ideia eram quatro jovens, né? Os quatro possuíam a Kansas. A gente participava de um grupo de Orkut na época. Então a gente se reuniu lá no grupo, a gente marcou uma reunião e os quatro começaram a iniciar o sonho, né? Como você disse, primeiro motoclube biker aqui de João Pessoa, original daqui, né? Quando a gente chegou aqui, de colete só tinha um motoclube de fora, então não tinha nenhum original aqui de João Pessoa. Então a gente começou com a ideia, né, se organizamos e estamos aí na batalha até hoje. 15 anos, firme e forte, levando o motoclubismo sempre a sério. Me explica uma coisa, essa comunidade do Orkut era de quê? Era um fórum que existia na época, que era uma comunidade, como eu explico, era um grupo de pessoas voltado para uma moto específica. Isso, era um grupo. Kansas. Era um grupo onde eram apaixonados pela moto Kansas 150. Então desse grupo, né, se originou hoje
o Kansas Clube Leões do Asfalto. Agora até o porquê do Kansas Clube. E vocês começaram a fazer viagem, como é que foi a questão? Como é que o grupo se organizou? Quantos começaram? Como é que foi? Então, o início foram 4, né? São 4 fundadores aqui. Então a gente se organizou e o sonho de viajar, ele logo foi despertado, né? Então a gente viajava de 15 dias, né? A gente estava na estrada. Então esse grupo, ele logo com 2, 3 meses a gente já tinha 14 pessoas aqui em João Pessoa, já fazendo as nossas viagens, né? E a gente começou a se organizar quando a gente começou a frequentar eventos de motos, né? Que primeiro a gente se organizou para fazer viagens a passeio, né? Passeio. Isso, como a maioria dos clubes. Depois a gente começou a visitar os eventos de moto, né? Vendo todo aquele cenário, né? A gente começou a se organizar. Daí a gente já tinha, né, como eu disse, mais de 15 pessoas aqui em João Pessoa, e começamos o movimento. Começamos a fazer estatuto, começamos a fazer regimento, começamos a ter presidente, vice, diretores. E vocês se inspiraram em algum clube? Como é que vocês aprenderam sobre a filosofia? Foi viajando nesses eventos? Teve alguma inspiração de algum clube? Teve alguém que ensinou vocês? Então, Ou vocês aprenderam na marra, na experiência? não, como sempre, né? Logicamente, o único clube que existia aqui eram os Abutres. Então, a gente teve eles como espelho e referência no início. Então tudo a gente se organizou, né, da forma e da postura deles. Justamente foi aí que a gente começou a entender a diferença, né, do motociclismo para o motoclubismo. Então daí a gente começou a se organizar. Logicamente a gente foi fazendo coisas, né, onde a gente achava que aquilo ali era o correto. Era o nosso segmento. Então, dali a gente partiu, né? E seguimos. Hoje a gente tem um conceito grande aqui na cidade de João Pessoa, pioneiro, como eu disse, como você citou também. Então a gente tá até hoje tentando dar uma organizada nessa... Evoluindo na medida que vão aprendendo, é isso? Justamente. Com as experiências. Aprendendo com motoclubes maiores do sul, sudeste, né? Onde lá é mais evoluído o motoclubismo. Então a gente tá seguindo. Então, dessa forma a gente tá conseguindo... Eu vi que vocês são um clube misto, né? Vocês têm homem e mulher, vocês são do segmento família, mas com a linhagem tradicional. Isso. É isso? Isso. Essa é uma das ramificações que eu te falei. Nós fomos o primeiro motoclube biker aqui do Nordeste a aceitar mulheres. Então hoje, por exemplo, eu tenho 5 integrantes dentro do clube, né? E uma delas hoje é minha diretora social e também alfa do clube. Alfa são os membros com mais de 10 anos de cadeira escudada. Então, para você chegar a alfa dentro aqui do Caçalear, são 10 anos de cadeira de membro escudado. Então, ou seja, eu tenho uma mulher que está com a gente na pegada, firme e forte, já fez Brasília com a gente. Então, assim, essa discriminação, né, pode-se considerar assim, é zero. Então, vocês são um clube misto, um clube família, da linhagem família. Justo. Mesmo sendo tradicional, porque às vezes as pessoas e os bikers brasileiros confundem as coisas. Acham que para ser tradicional tem que ser exclusivamente masculino. Não, porque a tradição é a postura, é o colete. Essas mulheres do clube de vocês fizeram a caminhada? Sim, com certeza. Fizeram a caminhada de PP, Isso. né? São pilotos?
São. Então, Todas habilitadas. Então, isso faz a diferença. Uma pergunta: vocês escudam as companheiras de vocês? Como é que funciona? Pronto. A gente não escuda. Elas têm o direito de usar o escudo, apenas o escudo, e não os pets, não os 3 pets. Ela usa apenas o escudo, as garupas de membros e alfas do clube. Escudos fechados. Escudo fechado, sim. Por que aconteceu isso? Foi justamente uma das ramificações que a gente fez na época, foi quando um grupo de garupas nossa, em um evento, elas foram Sofreram assédio. Isso. Elas foram assediadas por um grupo de motociclistas, né? E a gente tava lá do outro lado, a gente tava longe, então, a gente viu a necessidade de identificá-las. Então, quando o membro ele recebe o escudo fechado, na 4ª etapa daqui do Caçalear, ela tem o direito também de receber. Como funciona, já que tu tocou no assunto, como funciona a caminhada? Se chegar alguém novo, como funciona? Vocês convidam, ou essa pessoa tem que ser convidada, ou essa pessoa se apresenta? Como é que é a caminhada dela para se tornar um KCLA? A gente tem 5 fases aqui dentro, né? São a visitante, próspero, meio escudo, membro escudado e alfa. Se chegar uma pessoa, ela vai ser visitante, até que um membro escudado apadrinhe ela. Desse membro escudado apadrinhando, ela sobe para próspero. De próspero, ela tem uma caminhada de no mínimo 6 meses, que são as elevações nossas, elas são feitas 2 vezes ao ano. Então, de no mínimo 6 meses, ela pode subir a meio escudo. A gente considera os meio escudo aqueles integrantes que eles são já motociclistas, que ele já entende o meio, que ele já sabe como funciona. Então, quando ele, a partir do momento, ele começar a entender o que é o motociclismo, quando ele virar um motociclista, a gente coloca ele para meio escudo. Para ele subir para meio escudo, basta o padrinho, né, nos nossos eventos, ordenar a subida dele. Então ele sobe para meio escudo. A partir do momento que a gente entende, que o clube entende que ele passou de ser motociclista para motoclubista, ele vira escudo fechado. Para ele ser escudo fechado dentro do KCLA, ele tem que ser aceito por todos os membros da sua sede ou subsede. Então ele chega na 4ª etapa de membro. Como eu disse anteriormente, alfa, no mínimo 10 anos de membro escudado, é o 5º estágio, né, que é o alfa, e para isso ele tem que ser aceito por todos os outros alfas do clube, no geral. Vocês estão com 15 anos. Quando é que vocês foram fundados? De mês? A gente foi fundado em 2008, certo? Dia 2 de novembro de 2008. Vocês estão fazendo 15 esse ano ou 16? 15 anos. 15 anos. 15 então, anos. E vocês comemoram festa de aniversário? Sim, todo ano a gente faz uma nacional, que é o encontro nacional do KCLA, né? Então a gente faz um encontro por ano em uma subsede. E nessa subsede a gente comemora o aniversário do clube, que é um evento aberto, né? No caso, são 3 dias de evento. Vocês fazem evento aberto para qualquer motoclube chegar ou só convidados? Não, para qualquer motoclube. A gente faz nosso evento aberto, a gente faz a nossa nacional, o encontro, a reunião, e o evento, o aniversário, a comemoração do aniversário, ela geralmente é aberta. Então a gente faz dessa forma, uma vez por ano, em uma subsede diferente nossa. Meu querido presidente, meu irmão, me diz uma coisa, tu falou em subsede já algumas vezes. Quantas subsedes, como é que está funcionando o KCLA? Como é que está funcionando o Kansas Clube Leões do Asfalto? Quantas sedes ele tem? Como é que funciona essa nomenclatura aí? Quantos estados ele está? Como é que está essa situação? Certo. Índio, a gente está
A sede nossa é aqui em João Pessoa, né? E a gente chama de subsede as filiais. Então, a matriz é a sede, filiais são a subsede. Para ser uma subsede aqui no KCLA, precisa ter no mínimo 3 integrantes. Então, hoje a gente está em, vamos dizer assim, 8 estados. 8 estados. Antes de ser subsede, o integrante, que no caso ele esteja só em alguma cidade, ele é considerado suporte. Então, ele está ali de suporte até arrumar mais 2 integrantes e oficializar a subsede. Oficializando a subsede, ele vira um diretor do clube e ele tem direito a voto, né, a voto de diretoria. Então, é dessa forma que funciona. E tem que ter sede, porque vocês têm uma sede própria. Eu estou sendo hoje hospedado e suportado aqui, não só eu, como outros motociclistas aqui estão também, vocês dando todo o suporte devido, uma sede muito bem estruturada. E essas subsedes têm que ser como essa aqui? Não, eles têm que ter um ponto de apoio para reuniões, né, e receber dignamente um viajante. Então, eles têm um espaço, pode ser um ponto, algum ponto de apoio. Eles têm que ter um ponto de apoio para se receber algum motociclista que está na estrada e para eles fazerem as reuniões próprias deles. E o próprio irmão que estiver em estrada, porque você, pelo menos, e eu não sei se todo o clube de vocês são estradeiros. Tu é um cara que viaja muito, pelo que eu entendi. Já viajou o Brasil inteiro? Fala um pouco sobre as tuas viagens. Pronto. Eu tô com 14 estados, né? 14 estados, fiz o litoral, eu tô fazendo o litoral brasileiro, certo? Então esse está sendo o meu foco. Apesar de a gente estar em Brasília agora, né, no Moto Week, mas o meu foco é fazer o litoral brasileiro. Então nele eu já fiz de cima, né, lá de São Luís até o Rio de Janeiro. Então eu estou seguindo nessa... Daqui uns dias vai estar lá por casa, então. Com certeza. Amém. Com certeza. E país sul-americano? Você já rodou Uruguai, Argentina, Chile? Não, ainda não. Ainda não teve esse prazer? Ainda não. Mas pretende? Com certeza. Meu querido presidente, me diz uma coisa. Qual é a tua visão sobre o motociclismo atual aqui da tua região e nacional? O que tu tá vendo aí? Me dá a tua opinião. Índio, assim, o motociclismo, ele vem passando por uma série de mudanças. Eu acho que hoje ser motoclubista, cara, é muito difícil. Então, assim, o que eu enxergo são muitas pessoas saindo de motoclubes, né? Tanto por erros de alguns motoclubes, sim, como tanto por erros de alguns integrantes. Então, assim, muitos estão saindo, estão fazendo um motociclismo meio que independente, só que de uma forma onde eles se acham no direito de ser também um motoclube. Então, tipo, a gente vê um casal usando o MC, um motociclista independente usando o MC, né? MI também. Então, assim, é algo que, assim, não... Usando as 3 partes que deveria ser dos clubes militarizados, né? Dos clubes, né? Meritocracia, o que deveria ser só um bolachão, né? O pessoal usando as 3 partes, misturando as coisas, o próprio significado dos bottom, né? Que hoje está comercializado, o pessoal, os pets que usando na frente, nas costas, que as costas é um lugar sagrado do colete, não deveria ser só o brasão de identificação da instituição. Seria isso? Justamente, é isso que a gente
assim, não concorda, não prega e tipo, acredito que hoje tudo tá chegando para esse caminho. Eu tenho feito bate-papo com diversos irmãos aí, de diversos clubes que estão começando, clubes jovens, clubes mais antigos, né? E todos falam a mesma coisa, né? Não teve um que não tenha falado a mesma coisa, mas eu acredito que muito se deve ao fato da desinformação, presidente. Porque eu acho que quando tu tens a informação, a gente foi o culpado lá atrás, porque a gente não instruiu quando devia ter instruído. Né? Quando a coisa descambou, a gente cruzou os braços. Você nasceu em 2008, o clube de vocês, aqui no Nordeste. Posso dizer que vocês são um dos clubes mais antigos, porque o motociclismo chegou aqui a partir dos anos 2000. Em 96, o primeiro clube foi o Anjos da Ilha, né? Clube, né? Como clube de motoqueiro, mas só em 2004 que eles foram começar a aprender o que era o motoclubismo, né? E esse clube veio numa grande transformação. E os clubes aqui no Nordeste, com 4, 5, 15 anos mesmo, como o teu clube é muito tempo. Os Araras lá do Pará, 20 anos, 21 anos, é muito tempo. Né? Mas o motoclubismo já está aí há quase 50 anos aqui no Brasil, né? Desde 69. A gente aqui no Nordeste, a gente sempre foi um pouco atrasado em relação ao Sul-Sudeste, em relação ao motoclubismo. Perfeito. Então isso com certeza fez com que vários motoclubes chegassem aqui altamente desorganizados, né? Altamente desorganizados, e com a chegada de motoclubes do Sudeste para cá, né? Eu acho que isso fez com que muita gente entendesse como melhor funcionava. A escola Abutre mesmo, ela segue a escola própria, né? Eu chamo da escola Tupiniquim. Ela tem uma escola, os Abutre tem uma escola própria. Eles fugiram um pouco da escola internacional, né? Dos protocolos internacional. Hoje no Brasil eu posso dizer que temos 3 escolas que alguns clubes se inspiram e seguem, que é a escola dos Abutre, a escola internacional e a escola Gárgula, tá? Porque os caras, apesar do pouco tempo aí, eles rodam muito, então eles têm inspirado o estilo deles. Meu querido Gordo, meu querido presidente Gordo, me diz uma coisa, qual é a peculiaridade do clube KCLA, Kansas Clube Leões do Asfalto? Qual é a peculiaridade? Ele é um clube estradeiro, ele é um clube que requer alguma moto específica, ele é um clube que é de festa, de ação social. Qual é a característica que tu pode definir do teu clube? O meu clube é o seguinte, a gente trabalha com ações sociais. Inclusive a gente tem um projeto chamado Fome de Leão, onde por 4, 5 anos a gente deu toda terça-feira alimentos a uma comunidade carente aqui no centro de João Pessoa e no centro de Campina. Só que a pandemia não deixou mais a gente se organizar, né? Acho que tudo depois da pandemia deu uma mudada. Então a gente deu um tempo, né? A gente deu um tempo nessas ações. A gente perdeu patrocínio, a gente perdeu apoios. Então a gente meio que deu um tempo, mas estamos se organizando para votar. Nosso motoclube é votada para apoios, né? A gente reconhece os irmãos de estrada, assim como a gente é reconhecido em todo o Brasil como motoclube estradeiro e tradicional. Então, todo canto a gente está sendo bem recebido. Então, a gente tenta tratar da mesma forma em todas as nossas subsedes e suportes. A gente é um motoclube família. Como eu lhe disse ali em off, eu conheço toda a família dos meus integrantes, seja esposa, filho, mãe. Então, assim, essa proximidade é que faz a diferença do nosso motoclube. Eu vejo alguns motoclubes onde uma subsede, por exemplo, ela é independente de outra dentro do clube. A nossa não. A nossa realmente é uma família. Então, um diretor de subsede, ele conhece o membro da sede,
ele conhece a família dos membros da sede. Então, isso é o nosso diferencial. Todos os filhos dos integrantes me chamam de tio, né? Todas as esposas são tratadas como cunhadas. Então, isso aqui é o nosso diferencial, né? A gente só escuda a partir de 25 anos aqui dentro do KCLA. Não temos discriminação de cilindrada nem de moto, basta tê-la para rodar com a gente. E o nosso principal é viajar. Nosso lema desde o início, como eu sei, nosso objetivo é justamente estradas, conhecer lugares novos, né? Lugares incríveis desse Brasil. Meu querido, fala um pouco sobre o teu brasão. Como é que é composto o teu brasão e o teu colete? Como é que vocês compõem o colete de vocês? A identificação de vocês? No caso dos membros fechados. Pronto. Eu vou falar logo do início. Os visitantes eles não recebem nenhuma identificação atrás, só a identificação do nome na frente e a cidade dele. A partir do momento que ele vira próspero, ele recebe a tarjeta de próspero atrás, né? Apenas a tarjeta de próspero, e continua com a identificação na frente. Quando ele passa a ser meio escudo, ele recebe a tarjeta do estado que ele faz parte e o nome KCLA em cima. Então, se você olhar aqui atrás, né? Acho que para filmar, o nome KCLA e o nome do estado Paraíba. Unifiquei o negócio. Deu para ver? Deu para ver. Pronto. E quando ele é escudado, ele recebe o brasão do KCLA, ele recebe nas costas. Ou seja, os escudados, né, de uma sede ou subsede do mesmo estado, eles têm a mesma composição. E o brasão é único para todos. Quando ele se torna alfa, ele perde a identificação do estado e ele recebe a tarjeta de alfa, onde ele tem direito a participar de qualquer reunião em qualquer estado ou subsede do Brasil. O nosso brasão, ele tem um leão, ele é composto pelo leão, onde foi o animal que a gente escolheu pela liderança, né? Por ser o maior, o rei da selva. A gente tem nossa bandeira, onde é o nosso país de origem. Do outro lado, o país que a subsede vai fazer parte. Então, aqui na sede Brasil, lá na Colômbia, Brasil, Colômbia. Você já tem uma sede na Colômbia, então? A gente temos um suporte na Colômbia. Como eu disse, menos de 3 pessoas ainda continua como suporte. Então, a bandeira dele é composta pela bandeira do Brasil e pela bandeira da Colômbia desse lado. Aqui tem 5 estrelas, né? 5 estrelas dentro do nosso brasão, que significa irmandade, respeito, lealdade, honra e fé. Fé é a maior, que a gente acredita que todo mundo tem que ter fé em algo, mesmo que seja em você mesmo. Então, fé sempre foi a nossa maior estrela. O amarelo, a gente decidiu ser amarelo justamente porque quando a gente estava se formando, estava se criando, existia 2 mundos paralelos, o preto e branco e o vermelho. Então a gente quis estar fora disso, foi justamente essa ideia. Então o amarelo veio dessa. E uma curiosidade, Índio, na composição do nosso brasão, a corrente foi uma criação nossa, né? A gente não se espelhou em ninguém, foi uma criação nossa. E de lá, e na criação do nosso brasão, a gente colocou a corrente, que foi uma ideia e uma composição nossa, né? E era justamente, a gente estava procurando qual seria o maior símbolo de união que a gente poderia integrar no nosso brasão. E a gente colocou a corrente, e desde lá, a gente vê vários motoclubes também aderindo, né? Também aderindo a corrente em seu brasão, aderindo a ideia da corrente como um dos elos do motoclubismo. Então, essa é a composição do nosso brasão, foi assim que ele foi criado e ele é patenteado. E me diz uma coisa, presidente, e esse numeral 28, o que significa? O 28 é o número do nosso motoclube.
é o número escolhido para que a gente seja identificado apenas por ele. Por exemplo, existe alguns pontos comerciais, tipo, um cara tem um espetinho lá em Aracaju, né? E ele queria ter alguma coisa que identificasse o caçaleá lá. Então, para a gente não colocar o nosso brasão dentro de um local que não era nosso, era um amigo, então a gente decidiu criar um número, escolher um número para a gente e colocar só o número lá dentro desse tal estabelecimento, seja qual fosse, né? Qualquer um que fosse nosso parceiro. Seria o suporte 28, seria o suporte do KCLA, é isso? Justo, só que o não suporte a gente já usa, lembra, quando uma subsede não atingiu as 3 pessoas. Então, para não ter essa mistura. E essa mistura, a gente não usa um suporte, a gente só usa o número 28. O número 28, ele vem dos Provérbios 28, onde diz que o ímpio foge sem que ninguém os persiga, mas os justos são usados como um leão. O número 28, ele faz alusão ao nosso ano, né, que é o 2008, o 200 e o 8, e aqui em João Pessoa, o quilômetro 28 da BR-230 é o que divide quem vai para Recife e quem vai para Natal, ou seja, as duas próximas capitais. Então, o 28 foi escolhido dessa forma, e é um número que a gente usa como identificação do clube. Meu querido presidente, deixa uma mensagem aí para nós. Galera, vamos trabalhar, vamos viver o motoclubismo a sério, vamos tentar organizar mais todo esse sistema, né? E vamos viver, vamos dar apoio, vamos fazer evento, vamos fazer aniversário, e quem precisar da gente aqui em João Pessoa, na nossa subsede, pode contar conosco, né? Nosso trabalho está aí, a nossa casa está aberta aos verdadeiros motociclistas e motoclubistas. Então, essa é a principal mensagem que a gente gosta de passar. Índio, meu irmão, agradeço a você pela oportunidade, obrigado a você por ter vindo para nossa casa, para nossa sede, obrigado por fazer parte da sua história dessa viagem, né? Que é uma coisa muito importante que a gente sempre fala. Não é só a gente que está recebendo, a gente está fazendo parte da história de vocês. É verdade. Da viagem de vocês. Então isso pra gente é muito gratificante. Então um abraço a todos e contem com a gente. Vida longa ao motoclubismo levado a sério. Muito obrigado, presidente. Valeu, meu querido. Tchau, tchau. Abraço. Aí, meus amigos, conheceram o Kansas, né? Clube Leões do Asfalto, presidido pelo Gordo? Pois é, fundado em 2008. Um clube tradicional da linhagem família, um clube misto, mas segue as tradições e os protocolos tradicionais. Um clube aqui de João Pessoa, um grande clube de suporte aqui, um grande clube que presta uma grande irmandade, dando suporte a todos os motociclistas que por aqui passam. Tá aí a história desse clube, tá aí a história dos Kansas Clube Leões do Asfalto, um clube da Paraíba.